No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como criar um personagem extremamente elaborado, funcional. Esse personagem pode ser para um livro, para uma história em quadrinhos ou mesmo para uma campanha de RPG. Logo depois da vinheta. O primeiro erro que normalmente as pessoas cometem quando criam um personagem, seja para uma história em quadrinhos, para um livro, para uma narrativa ou mesmo para uma campanha de RPG, é bem simples, é esquecer que ele é para ser uma pessoa. Não importa se é um elfo, um anão, um hobbit, um bruxo, um Jedi, ele tem que parecer uma pessoa real. Então, a gente entra no primeiro ponto, a personalidade. A gente tem que ter traços que marcam. Pode ser algo engraçado, estranho, irritante ou mesmo assustador. Mas tem que ter aquele algo a mais que deixa a marca. Vou dar um exemplo. Pensem no tempo de escola. Vocês conseguem lembrar de colegas que vocês estudaram, ou amigos da rua. Agora deixa eu perguntar. Vocês lembram do cara que sentava nas filas do meio? Das cadeiras do meio? Vocês lembram agora dos que sentavam na frente e falavam tudo com o professor, respondiam tudo? Ou aqueles caras que sentavam lá no fundão e ficavam zoando todo mundo? Eu tô falando daquele cara que fazia bullying contigo. Eu tô ligado, irmão. Eu tô ligado como é que é. Então, tu lembra do cara que fazia bullying? Então, a gente já chega no ponto que eu tô levantando. O cara que senta na cadeira do meio, e eu falo isso como professor que eu fui por anos, eu não consigo lembrar dos alunos que chegavam no meio, que não tinham muita participação. Eu conseguia lembrar dos que sentavam na frente, que participavam, e daqueles que sentavam lá no fundão e bagunçavam. No final das contas, tu quer ser o personagem que é lembrado nas histórias ou que é esquecido? Ou seja, sim, mesmo o que senta no fundão e só enche a paciência de todo mundo, ele é mais lembrado do que aquele que ficava na dele o tempo todo. Do que aquele que ficava na dele o tempo todo e não incomodava e não agradava ninguém. Segundo ponto, aparência. Sim, aparência é muito importante. Até na vida real é importante, tá? As pessoas normalmente julgam livros pela capa. Quando alguém é tatuado, cabeludo, as pessoas já olham diferente. Para tudo, isso importa. Não deveria ser, mas é assim que é. Mas no caso de personagens, a gente tem que lembrar que em aparência é tudo. Pensem, se eu começar a fazer um som aqui, ó, sim, alguém aí, sim, lembrou do Darth Vader. Respiração. No filme, ele não precisa nem aparecer. Ele é mencionado, tu já lembra. E eu agora, ó, não tô botando nenhum corte na tela, tá? Se eu te disser, imagina o Darth Vader, tu vai conseguir imaginar. Provavelmente ele entrando com sabre de luz, a marcha imperial tocando, aparência
Tem que marcar. Rambo. Quem não lembra da faixa vermelha na testa? Ele amarrando a testa. A faixa na testa. O Harry Potter. Cicatriz de raiozinho na testa. Mortal Kombat. Sub-Zero. Mortal Kombat. Sub-Zero. Cicatriz no olho. Johnny Cage. Ray-Ban. O óculos de sol. Sim. Tudo isso são traços da aparência que fazem que tu memorize melhor do personagem. Talvez agora o ponto mais importante: peculiaridades. São as peculiaridades, tanto na aparência quanto na personalidade, que fazem os personagens serem memoráveis. Que fazem os personagens serem memoráveis. Que fazem os personagens serem memoráveis. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito forte. Turma da Mônica. Cascão. Tu pensa na aparência dele, tu sabe que ele não toma banho. Mônica. Tu pensa, dentes pra fora, dentes de coelho, carregando o coelho na mão e a força. 2 exemplos. Vamos pro terceiro. Do mesmo mundo, do mesmo universo. Cebolinha. Ele fala helado e tem só 5 fios de cabelo. Vamos para mais um? Magali. Quem pensa na Magali não pensa na hora com uma melancia na mão? Uma fatia de melancia comilona. Isso é muito forte. E se vocês perguntarem, vocês nunca tinham, de repente pensaram, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que todo personagem da Turma da Mônica, os principais, tem uma peculiaridade. Chico Bento, ele fala engraçado, sou, e gosta de comer goiaba. Porque para um público infantil, Maurício de Souza aceitou. Para um público infantil, é que para um público infantil, Maurício de Souza acertou muito. Ele pegou traços marcantes que fazem com que as crianças lembrem. Ele pegou traços que fazem com que as crianças lembrem dos personagens. E é por isso que ele tem um universo tão forte criado. Porque ele usou os 3 pontos que eu estou salientando aqui. Sim, funciona muito bem. Agora, um exemplo. Numa campanha de D&D, onde eu jogava com um grupo de amigos que a gente jogou na época desde o 3.0, anos 2000 até muitos anos depois, eu joguei com um personagem que era um bardo. E ele era sequelado. Inclusive, ele usava invisibilidade nas próprias roupas para ele andar pelado, porque ele era um bardo naturalista. E era metido a galanteador, embora fosse totalmente abobalhado das ideias. Ele lutava com 2 espadas. Tinha arco também. Tinha a classe do arqueiro arcano de 3.0. Quem lembra dessas classes aí horríveis, podem comentar aí embaixo. Mas a gente fala dessa campanha. Eu tenho esse grupo de amigos que a gente se fala até hoje.
amigos que a gente tem 30 anos de amizade, e a gente fala dessa campanha e todo mundo lembra do bardo que foi dentro de uma dungeon, tentou ser galanteador e dar uma cantada numa sacerdotisa que na verdade era um dragão e fritou ele na época que nós jogávamos em Tormenta, uma campanha que a gente foi fazer a libertação de Valkyria. Sabe por quê? Que quando a gente conversa, todo mundo lembra de vários fatos e lembram desse personagem? Era porque ele seguia esses conceitos. A aparência não importava muito. O que importava é que eu consegui fazer ele funcionar. E mesmo por ele ser um mala, ser inadequado, galanteador e totalmente inapropriado, e andava pelado, mas ele conseguiu fazer o que eu estou propondo aqui. Deixar, de alguma forma, que o personagem seja memorável. Então, para encerrar, vocês precisam pensar que as pessoas vão gostar do personagem se as pessoas conseguem se conectar com eles. E para alguém conseguir se conectar com aquele personagem, ele tem que ser real, ele tem que parecer real. Um personagem com falhas humanas, com defeitos humanos, com personalidade, aparência e traços que tornam ele alguém que tu consegue imaginar como uma pessoa real, faz com que as pessoas consigam se conectar com esse personagem e gostar dele. E gostarem do personagem, e por consequência ele funciona. Falando nisso, vou deixar um link para vocês do vídeo que a gente fala um pouquinho sobre o Homelander, porque que o Capitão Pátria funciona. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam sobre os personagens. Esse foi o canal Nerd Ancião. E lembrem-se, busquem conhecimento.